Nós vamos orar, vamos pedir que o Senhor ele fale ao nosso coração. A única mensagem que você que trouxe a sua Bíblia, se quiser já pode deixar aberto, está em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, nós vamos ler. E você que trouxe, coloque a sua Bíblia no coração para que nós possamos orar, tá bom? Você que não trouxe, coloque as mãos. Vamos pedir que o Senhor abençoe o momento da nossa palavra. O nosso descanso é em teus braços. E é por isso que nós viemos aqui aprender mais de Ti, ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha falar nos nossos corações. Nós precisamos e desejamos aprender mais de Ti, que nesta manhã especial o Senhor, através da Tua palavra, possa, meu Deus, trazer o descanso das nossas almas e falar fortemente aquilo que o Senhor deseja através dessa mensagem. Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida e preparar o coração de todos nós, Senhor, como uma terra fértil, para que a Tua palavra possa ser lançada como uma boa semente que vai crescer e produzir os bons frutos daquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Então, meu Pai, eu entrego a nossa vida nas Tuas mãos e agradeço ao Senhor pelo privilégio de poder estarmos aqui hoje reunidos. Que o Senhor possa falar no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Essa palavra de hoje é uma palavra que o Senhor ele falou muito forte ao meu coração, né? E hoje, justamente neste culto especial, eu recebi, né, o privilégio de poder pregar uma mensagem ao coração das mães. Este é um culto, né, que nós pensamos muito como filhos aqui, né, na direção, em poder permitir que as mães pudessem receber hoje, no dia que é especial das mães, este culto como um dos primeiros presentes, né? Hoje é um dia onde os filhos fazem homenagens, fazem presentes, onde as mamães são mimadas desde uma comida gostosa até um cartãozinho, uma lembrança ou um presente. E qual é a mãe que não gosta de ser mimada, né? Todo mundo gosta de receber presente. E nós pensamos em preparar esse culto especial e que ele fosse feito pelos filhos justamente para que todas as mães pudessem receber. Inclusive, né, e principalmente as nossas mães espirituais, que são as nossas pastoras e aqui estão. E quando eu fui preparar essa mensagem, né, eu passei a semana toda muito pensativa sobre isso. Qual seria a mensagem que eu poderia trazer para falar ao coração da igreja neste dia especial? Qual presente, né, o Senhor poderia dar como o presente espiritual digno de uma mãe? E o Senhor falou no meu coração muito fortemente através da palavra de hoje. E durante a minha reflexão da semana, né, eu fiquei analisando o comportamento, as falas, né, as expressões das mães que me cercam, deste meu lugar de filha. E é muito engraçado que acho que uma das coisas que as mães sempre têm em comum é que a partir do momento em que o filho é gerado, seja no seu ventre ou no seu coração, a partir do momento que você se torna mãe, você passa a ser alguém preocupado. É ou não é? Toda mãe carrega consigo uma porção de preocupação pelos seus filhos, não é verdade? E essa preocupação é como que se fosse algo natural. A partir do momento que o seu filho é seu, não existe nenhum momento da sua vida ou do seu dia que você deixe de se preocupar com ele. Existe? Não. É como que se a partir do momento em que você se tornasse mãe, ali nascesse na sua mente o Divertidamente da preocupação. Quem aqui já assistiu esse filme? Acontece que no Divertidamente a criança vai crescendo e ali as emoções vão sendo geradas ali no painel de controle que é a mente da criança, não é assim? Eu acho que se a gente tivesse o poder de olhar o painel de controle da mãe, quando ela se torna mãe, nasce o Divertidamente da preocupação. Porque você tem que se preocupar com literalmente tudo que está ligado ao seu filho. O que ele come, o que ele bebe, com quem ele anda, o que ele aprende, o que é passado para ele, se ele está bem. Tudo que está relacionado ao filho é instintivamente algo que preocupa a mãe, né? Preocupa tanto no sentido de cuidado, quanto no sentido de receio também. E o que dizer para mães, né, que estão sempre com as suas mentes ali cheias e ocupadas e preocupadas com seus filhos, né? Tanto filhos físicos
quanto os filhos espirituais. Ontem a gente celebrava, né, o aniversário do tio Carlinhos, e eu estava pensando até mesmo na pastora Vilma. O tio Carlinhos é o filho da senhora mais velha, né, vó? Então a avó está há 60 anos preocupada. Palmas para essa mãe. Fala a verdade. Teve algum dia desses 60 anos aqui que a senhora deixou de se preocupar? Algum dia sequer você deixou de pensar, porventura, hoje é o dia que eu vou desligar o botão do filho? Tem isso? Não. Porque não existe um dia que você pode desligar o seu filho. Bom seria se o dia que está pondo fogo na casa você pudesse apertar ali o botão de clique, hora do descanso da mãe. Mas não é assim que funciona na realidade. E aí a gente celebra a vida do filho, mas a gente precisa celebrar também a vida dessa mãe, que passou toda uma vida ali se dedicando, se preocupando e fazendo aquilo que está ao seu alcance para que o filho pudesse crescer e viver. E assim é para nós, né? Todos nós temos alguém por quem nós sabemos que podemos contar. Seja a nossa mãe física, seja a nossa mãe do nosso coração, alguém que o Senhor, né, nos deu o privilégio de receber cuidado. E esse cuidado, ele volta para vocês, mães, hoje, como uma prova de que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Porque nós estamos aqui hoje para aprender aquilo que o Senhor deseja tocar no coração dessas mães. E nós viemos aqui hoje para ouvir a palavra que diz que, mesmo em meio às preocupações, existe um lugar no Senhor em que todas vocês, mães, e todos nós, de maneira geral, podemos encontrar conforto. E este lugar está nessa palavra que nós vamos ler. Lá em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, a palavra diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Seria uma hipocrisia vir até aqui para dizer: olha, a partir do momento em que você receber a palavra de Deus e a força de Deus, você nunca mais vai precisar se preocupar, mãe. Mas isso não é verdade. Então, qual é o lugar onde nós podemos encontrar a clareza do Senhor para a nossa vida, mesmo em meio às tantas preocupações? O Senhor, ele tem um lugar para todos nós, que é o lugar de descanso. O lugar onde não necessariamente aquilo que te preocupa, aquilo que talvez está sempre vivo no seu coração, na sua mente, vai deixar de existir. Mas o Senhor, através da palavra dele, te mostra que, como a presença dele sobre a nossa vida, é possível encontrar no Senhor um lugar de descanso. Mesmo com tantas tarefas, mesmo com tantas coisas a fazer, mesmo com tantas preocupações, sejam pelos filhos ou sejam pelas tarefas da vida, todos nós temos em algum momento algo que nos preocupa. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, essas coisas não deixarão de existir, mas nós podemos encontrar em Cristo o descanso para a nossa alma. Como? Vindo a Ele, porque essa palavra é um convite. O Senhor, ele convida todos aqueles que têm a oportunidade de ouvi-lo, convida para que venham a Ele. Todos os cansados, todos os sobrecarregados, todas as mães, venham a Cristo. Todos aqueles que precisam se sentir aliviados, porque o Senhor, ele tem o descanso que a nossa alma precisa. Eu não sei se todos aqui já viram pessoalmente o que significa o jugo, que é aquilo que o Senhor usa aqui como exemplo, mas o jugo na época de Cristo era um objeto de madeira, era como que um extensor que unia mais de um animal sobre a mesma direção. Então o jugo, ele tinha ali um espaço para duas cabeças de animais, geralmente bois, e ali ele era colocado sobre dois animais que precisavam ter o mesmo porte. Então eles precisavam ter o mesmo peso e a mesma força para que ambos pudessem carregar ali as cargas, né, os carros pesados. Naquela época não existiam motores, coisas que poderiam, né, auxiliar o trabalho humano como hoje existe. Então esse jugo era
O jugo era usado sempre que alguém precisava transportar algo e usava ali 2 animais para caminharem juntos. E eu achei muito interessante o fato de o Senhor usar este exemplo para Ele mesmo. Porque o Senhor convida aqueles que precisam de descanso para estarem sobre o mesmo jugo que Ele. Ou seja, na nossa vida nós precisamos escolher caminhar com Cristo ao nosso lado. Porque quando nós estamos sobre o mesmo jugo de Cristo, o nosso fardo se torna algo leve, se torna algo que é capaz de suportar. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele nos convida para algo que não pode trazer benefício nenhum para Ele mesmo. Porque se a gente for lembrar, o objetivo do jugo é fazer com que o peso seja dividido de uma forma equilibrada. Mas quando nós precisamos caminhar com Cristo ao nosso lado, adivinha quem é que leva o maior peso dessa carga? É Ele. Porque sozinhos nós nos sentiremos sobrecarregados. E ao caminhar com Cristo, Ele nos dá o alívio que só Ele pode dar. Porque o Senhor, veja bem, não distribui para você o peso dele. Pelo contrário, Ele tira de nós aquilo que nos sobrecarrega para que nós possamos caminhar de forma leve. Então você pode, na sua maternidade, encontrar um lugar de descanso em Deus. O lugar onde Cristo caminhará ao seu lado e te dará a direção para cuidar, criar, amar e fazer o que você pode de melhor para o seu filho, sem que isso te torne uma pessoa sobrecarregada, uma pessoa cansada, uma pessoa incapaz de conseguir levar a sua vida de forma leve. O Senhor não promete aqui que Ele vai tomar a sua carga de você, mas Ele promete que se você estiver disposto a caminhar lado a lado com Ele, até a sua maternidade pode ser leve. E isso a gente pode falar sobre a vida da mãe, e a gente pode falar sobre todas as áreas da nossa vida. Se existe algo ou alguma área em que você precisa se sentir aliviado, veja bem se as suas decisões estão sendo tomadas ao lado de Cristo. Porque aquilo que nós decidimos carregar, não sozinhos, mas amparados pelo Senhor ao nosso lado, não é pesado demais para que nós não possamos suportar. Porque o Senhor, Ele diz que Ele tem um jugo suave e um fardo leve. E a nossa alma precisa encontrar nele esse descanso. O descanso de sermos capazes de tomar boas decisões, de não sermos levados pelo cansaço do dia a dia, de não sermos sobrecarregados a ponto de parecer que vamos explodir. Quem aqui nunca passou por isso, não é verdade? Às vezes a gente passa por tanto estresse em algum dia, às vezes a gente passa por um problema e algo que parece ser muito maior do que nós. E a saída que o Senhor nos mostra através da palavra é um convite. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Nós temos a chance de encontrar nos braços do nosso Pai o descanso que a nossa alma precisa. E isso é importante, seja para você que é mãe, ou seja para você que é um filho de Deus. O Senhor deseja entregar ao seu coração a paz que você precisa para continuar caminhando da maneira certa. E essa palavra é muito forte por isso, porque o Senhor, Ele nos convida não para que a nossa balança se torne equilibrada, porque nós não teríamos força, nós sozinhos não conseguiríamos equilibrar, mas o Senhor toma sobre Ele aquilo que seria algo pesado demais para nós, para fazer com que a gente tenha no Senhor a possibilidade de caminhar nessa vida de forma leve. Amém, igreja? Então que nós possamos aceitar o convite de Cristo, de estarmos aqui com o nosso corpo, mas aceitar o convite de permitir que Ele esteja no nosso coração. Porque o Senhor não quer que você o conheça apenas de ouvido, mas o Senhor quer que você aprenda a caminhar com Ele, a estar no mesmo jugo de Cristo, mesmo quando você não estiver sentado na igreja para ouvir a palavra do Senhor. É muito forte porque a única forma da nossa vida ser uma vida de paz, apesar das tribulações do mundo, é quando nós encontramos nos braços do Senhor a certeza de que nós não somos desamparados. Só nele nós podemos deitar e dormir em paz, tranquilamente, sabendo que o Senhor que opera em favor dos seus é aquele que não dorme. O Senhor é aquele que tem o poder para realizar aquilo que nós mesmos achamos impossível. A preocupação, no caso das mães, muitas vezes é sobre algo que foge ao seu controle. Muitas mães têm preocupação e essa semana mesmo eu ouvi um desses exemplos. Uma das mães próximas a mim
com alguma coisa. E qual é a mãe que não quer que seu filho siga nos caminhos do Senhor? Você está aqui, você lança suas sementes, você aprende a palavra, você quer que seu filho absorva o máximo que ele puder dos mandamentos, e aí você vê uma criancinha pedindo para ir para a igreja. Qual que é a preocupação do coração daquela mãe? Senhor, que no futuro ele continue querendo ir para a igreja como ele é agora. E é assim que é o coração da mãe. É uma preocupação pelo cuidado, é uma preocupação porque a mãe se importa com o seu filho. E diante de coisas que nós não podemos controlar, como o futuro dos nossos filhos, existe uma coisa que nós podemos fazer: é entregá-los, juntamente com a nossa vida, no lugar certo, que é no altar do Senhor. Porque é fato, mãe, que você não vai ter o controle de todas as decisões do seu filho até que ele morra. Mas o que você pode fazer, e aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos, é que você possa ser alguém que vai interceder pelo futuro do seu filho. É que você seja alguém que vai cumprir a palavra que diz que alguém precisa ensinar o menino o caminho que deve andar. Que seja você. Que no seu coração você possa ter a paz de estar cumprindo a sua missão. Porque quando nós cumprimos a nossa parte, nós podemos descansar, sabendo que aquilo que foge do nosso controle, se a nossa parte estiver bem feita, o Senhor pode fazer. E o Senhor não é alheio às nossas orações. Se tem uma oração que eu tenho certeza que passa na filhinha de Deus, é a oração da mãe. É a oração daquela que intercede por amor genuíno. Porque enquanto a mãe se dedica ao seu filho, ela não está mais preocupada daquilo que ele pode oferecer, daquilo que ele tem para dar. E eu acho que se tem um ser humano que pode experimentar, por menor que seja a fração, como é o amor de Deus para nós, é a mãe. Porque o amor da mãe é um amor sacrificial. E quando nós observamos o amor de uma mãe, nós podemos enxergar neste cuidado o amor de Deus, que é aquele que nos ama sem que nós possamos oferecer nada que poderia pagar esse amor. E na maioria das vezes, o amor da mãe é assim. Desde o nascimento de um filho, até o desenvolvimento e o crescimento dele, a mãe está sempre ali, sempre ocupada e preocupada no seu coração de que aquele filho esteja bem. Porque é uma responsabilidade que nunca vai sair das mãos dela. Porque o filho pode se casar, o filho pode se mudar de casa, mas ele vai deixar de ser filho? Não. Então que nós possamos observar isso. Que o amor de Deus, ele pode ser manifestado através também das nossas relações humanas como família. Quando você recebe, filho, o amor da sua mãe, você é capaz de receber o amor de Deus te tocando. Porque fisicamente, talvez seja a melhor fração daquilo que nós podemos viver na vida. E quando isso falta, a gente sente falta. E o Senhor, ele é tão bom que encontra muitas maneiras de fazer com que nós sejamos impactados pelo amor dele. Porque quando você sente falta desse amor, é como se algo no meio do seu coração não estivesse completo, como se aquele quebra-cabeça ainda lhe faltasse uma peça. E quando você aceita o convite do Senhor, você também se abre para a possibilidade de ser amado. Porque pode ser que talvez você já não tenha mais a sua mãe presente, ou pode ser que no meio do caminho a vida te fez não ter uma boa relação com a sua mãe física. Mas o Senhor é um Deus que não nos deixa órfãos. E quando nós nos abrimos para o amor de Deus, no nosso caminho, o Senhor faz com que de alguma forma, através do amor de alguém, nós sejamos impactados pelo amor dele. Essa é a maternidade segundo Deus. Existem muitas mulheres sentadas aqui que não são mães fisicamente, mas que espiritualmente escolheram assumir esse papel dentro dessa obra, com as nossas crianças, que não estão aqui todos os dias acompanhadas de suas mães e têm uma vida muito difícil fora da igreja. Mas a partir do momento em que nós dissemos sim para a nossa missão, nós estamos ajudando esta criança a estar sob o jugo de Cristo, a fazer com que uma criança não tenha sobre si o fardo pesado da negligência do adulto que deveria estar cuidando dela. Porque se esse adulto que recebeu essa missão não vai fazer, Deus te colocou na vida dessa criança para que você faça. E é o que nós fazemos aqui todos os dias. Quando nós dedicamos o nosso tempo, quando nós pensamos naquilo que nós podemos fazer para agradar, para evangelizar,
evangelizar, para fazer com que eles entendam a nossa língua, para fazer com que, através da linguagem deles, a palavra de Deus possa entrar naquele coração como uma semente. Porque se tem uma coisa que o tempo não pode roubar, é a semente da palavra de Deus no coração de uma criança. E quando nós fazemos isso, a gente faz parte deste amor sacrificial, porque este é o amor que o Senhor colocou sobre a nossa obra. E adivinha, a boa notícia é que pode ser que muitas dessas sementes não tenham frutos, mas se a minha vida está nesse altar hoje é porque uma delas deu. Porque quando o tempo passou, eu fui a prova de que aquilo que nós fazemos nessa igreja não é em vão. E me senti muito privilegiada por Deus me dar o presente de poder pregar hoje para as minhas mães espirituais, para a minha mãe que Deus me deu. Porque nada na minha vida poderia ter dado certo se não fosse o amor de Deus ter me alcançado através dessa obra. Mas deu. E deu pelas minhas escolhas, mas deu principalmente porque quando o amor da minha vida faltou, pessoas disseram sim para a maternidade de Deus, para que eu pudesse ser impactada por esse amor. Então essa palavra também é uma forma de gratidão a todas vocês que se dedicam diariamente nessa obra. Porque o Senhor é bom e Ele cuida de todas nós. E hoje eu já posso estar na posição de cuidar. Então eu também tenho essa preocupação de, meu Deus, será que eles vão permanecer e crescer? E a minha esperança ao olhar para eles é olhar para a minha própria vida. Porque um dia essa semente foi lançada no meu coração. E se ela pode crescer e germinar, eu acredito que aquilo que eu faço não é em vão. Porque ainda que eu colha 1, 2 ou 100, o Senhor verá, através da nossa permanência, lançando essas sementes, que quando não houveram mães dispostas a cuidar dessas crianças, não faltaram mães espirituais para dizer, eis-me aqui para chamar do Senhor. E que nós possamos descansar, mães espirituais, sobre essa palavra. Porque o nosso coração também se aflige com a preocupação das coisas que acontecem nesse mundo. É muito difícil, às vezes a gente precisa enfrentar tanta informação que acaba que o pouco que a gente tem de tempo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, é como se fosse um grão de areia frente ao oceano. Mas a palavra de Deus diz que a fé, ela só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Então, se o grão de mostarda que nós lançamos com fé sobre o coração deles crescer e germinar, eles serão os próximos a estar aqui. E a gente vai ter fé de acreditar que o Deus que nos escolheu é forte e poderoso para fazer com que essas sementes no coração das nossas crianças possam crescer e não serem destruídas pela força do tempo. Porque a palavra que um dia nós lançamos sobre o coração delas, mesmo que demore, jamais vai ser esquecida. Que nós possamos descansar no Senhor, crendo nisso. Que aquilo que nós fazemos aqui, pelo esforço das nossas mãos, por mais que nós queríamos que fosse mais, o Senhor recebe. O Senhor vê. O Senhor vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. E essa esperança é aquilo que vai nos dar a força que nós precisamos, para não nos sentirmos sobrecarregadas diante dessa obra, mas com cada vez mais força de fazer aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos como uma missão. Porque ser mãe é uma missão dada pelo Senhor. Para aquelas que disseram, eis-me aqui. Que bom que vocês disseram, que bom que vocês hoje estão aqui, e que a palavra do Senhor, ela possa todos os dias ser a força que nós precisamos para continuar caminhando, mas não caminhando desamparadas, caminhando sobre o jugo de Cristo, onde nós poderemos encontrar o descanso e a paz. Como eu disse no começo da palavra, o culto de hoje seria o primeiro presente das nossas mães aqui. E o presente que o Senhor deseja dar para você hoje, mãe, é um presente que as suas mãos talvez não podem tocar, mas vai ser um dos presentes mais preciosos que você vai receber no dia de hoje. Mais do que talvez todo o valor físico que os outros presentes possam te gerar. O Senhor Jesus Cristo quer te
presente hoje aquilo que a sua mão não pode tocar, mas o seu coração pode receber. E o nome disso é a paz. Porque a palavra diz, em João capítulo 14, versículo 27, assim: deixo-vos a minha paz lhes dou, e não lhes dou como o mundo dá, e que o coração de vocês não se torne angustiado ou com medo. Este é o presente do Senhor para vocês, mães. Este é o presente para vocês que escolheram sair das suas casas hoje para receber a palavra de Deus. O Senhor diz que a paz dele, Ele nos dá. E quando nós recebemos de Deus a paz, não existe nenhuma situação externa que é capaz de mudar aquilo que nós temos dentro de nós. Por isso este é um presente tão valioso. Porque diante daquilo que você vier enfrentar com a paz do Senhor no seu coração, você vai conseguir. Seja os desafios da sua maternidade ou qualquer outro desafio que você tiver na sua vida, não existe nada que a paz do Senhor não seja capaz de vencer. E quando nós temos essa paz no nosso coração, nós temos ela de uma forma diferente, porque o Senhor diz que não a dá como o mundo dá, mas o Senhor dá para que o nosso coração não seja um coração angustiado e com medo. O Senhor, Ele é o único capaz de, através da paz dEle, fazer com que o nosso coração não se sinta amarrado, pressionado, apertado pelas angústias que nós viemos enfrentar na nossa vida. E sabe que, diante das 24 horas por dia de preocupação que nós temos, só a paz de Cristo é capaz de nos fazer descansar. Porque sem essa paz, sem essa tranquilidade de que o Senhor é mais poderoso e é maior do que qualquer coisa, nós sempre estaremos tentando alcançar e fazer e realizar com as nossas próprias mãos tudo. E isso é pesado demais. Nós não temos o poder de controlar tudo e de fazer tudo e de realizar tudo, porque nós somos seres humanos. E apesar das mães às vezes parecerem mulheres superpoderosas por realizarem tantas tarefas em 24 horas que tem um dia, ainda assim existem limitações que até mesmo uma mãe enfrenta. E como lidar com isso? Receba o presente do Senhor no seu coração. Ele te dá paz. Paz para que você consiga fazer aquilo que está ao seu alcance. E aquilo que não está, quando você entregar nas mãos dele, vai permitir que o seu coração descanse em paz. Sabe que quando eu estava estudando sobre isso, quando o Senhor me mostrou que a palavra viria para falar sobre descanso, um dos exemplos que mais me chamou a atenção está justamente na natureza. Quem aqui já viu um flamingo? É uma ave bem rosa e é conhecida, e se destaca justamente por isso, porque as penas, de um flamingo, elas são de uma cor específica. Não tem como você olhar num lago um flamingo e não ver, porque ele é rosa, ele chama atenção, a cor dele ali traz destaque. Por mais que você talvez não tenha visto pessoalmente, sempre tem umas estampas nas roupas de criança, ainda mais, justamente por isso, porque a cor do flamingo é o que o destaca. E sabe uma curiosidade muito interessante? Nesses animais, a reprodução gera um efeito nas mães. As mamães flamingo perdem a sua cor enquanto amamentam seus filhos. Eu achei isso muito interessante. Aquilo que mais faz com que os flamingos se destaquem é aquilo que as mães, as fêmeas, perdem no período de criação dos seus filhos. Sabe por quê? Porque o leite, do flamingo, ele não é esbranquiçado, amarelado como o nosso, como nós estamos acostumados a ver. O leite do flamingo, ele tem uma pigmentação rosa, que é quase vermelha, super concentrada, e passa da mãe direto para o filho. E é tanta pigmentação que o leite tira dela, que ela acaba por perder a cor durante a amamentação. Então, se você vê um flamingo e ele for branco, é porque é uma mãe que está em processo de amamentação do seu filho. E aquele processo é uma coisa tão intensa e exige tanto daquela mãe que lhe rouba a cor. E isso parece muito com a vida da mãe em muitos momentos, Como nós falávamos, o amor da mãe é tão sacrificial que às vezes parece que você precisa entregar tudo que você tem. É como se a maternidade roubasse, justamente
absolutamente sugasse tudo o que tem em você, porque você precisa entregar aquilo para o seu filho. E se você é uma mãe que sacrifica, que se entrega, e que talvez passou da porta da igreja para dentro hoje, sentindo essa falta da sua energia, essa falta da sua cor, da sua vida em você, tamanha a sua entrega, tamanha a sua dedicação, o Senhor traz essa palavra para que você tenha paz no seu coração e para que você possa se achegar a Ele. Porque a boa notícia, no caso dos famintos, é que a mãe ela não fica sem cor para sempre. O tempo passa. E quando o tempo passa, a cor volta. Porque à medida que os seus filhotes crescem, eles se tornam menos dependentes e aí começam a caminhar ao lado da mãe. E aí podem se alimentar da mesma fonte da mãe, ao invés de sugar tudo aquilo que a mãe tem para oferecer. E ali a cor dela pode ser restaurada. Então, mães, que vocês possam ouvir isso da parte do Senhor. O tempo é capaz de fazer com que você se sinta aliviada. O tempo é capaz de restabelecer a sua cor. O tempo é capaz de fazer com que, com a paz de Deus no seu coração, você tenha a sua essência de volta. Porque, apesar de mães, o Senhor não quer que nós mulheres sejamos apenas isso. Nós somos mães também. Mas antes de sermos mães, nós também somos filhas de um Deus eterno. Nós também somos aquelas que o Senhor colocou os talentos dele. E muitas vezes a maternidade pode parecer algo que faz com que você se desconheça, com que você se esqueça da sua essência, da sua cor. Mas através da palavra do Senhor, através da natureza dele, nós podemos encontrar a resposta. Você pode descansar em Deus. O tempo é capaz de restaurar em você a essência dos seus dons, da cor que o Senhor te fez, daquilo que o Senhor colocou sobre o seu coração e que talvez o seu sacrifício tenha levado. O seu amor, a sua dedicação, a sua entrega sobre a sua família, sobre a sua casa, não vão roubar a sua cor para sempre. Quando você se entrega nas mãos do Senhor, Ele é capaz de restaurar a sua essência e fazer com que você tenha a sua cor, o seu destaque, aquilo que te diferencia, os talentos que o Senhor confiou às suas mãos de volta. Isso é muito precioso, porque quando nós temos a paz de Deus no nosso coração, não existe nada com o tempo que possa fazer com que a gente deixe de ser aquilo que o Senhor nos escolheu para ser. Seja como mãe, seja como mulher, seja como homem, seja como aquele que está recebendo essa palavra hoje. Que você possa receber a paz de Deus no seu coração, para que a paz do Senhor possa fazer com que o tempo traga de volta a sua essência, aquilo que você tem de melhor no seu coração, para que você possa continuar entregando aos que você ama, o seu melhor, sem esquecer de receber aquilo que o Senhor entregou, especialmente para você. E eu quero encerrar essa palavra dizendo que o Senhor Ele nos ensina através da palavra dele a lidar com essas situações, com as situações que parecem que vão sugar de nós aquilo que nós temos de melhor e fazer com que a nossa essência nunca se perca. A palavra de Deus, ela diz lá em Filipenses 4, o versículo 12 e 13, nos mostra o segredo de saber lidar com qualquer situação, o segredo da parte de Deus para que nós possamos continuar caminhando de acordo com a vontade dele na nossa vida. Porque a palavra diz assim: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância ou de passar necessidade. E o segredo é: tudo posso naquele que me fortalece. É muito forte essa palavra, porque essa palavra nos dá o direcionamento que nós precisamos para viver, seja em qualquer circunstância. Você tudo pode em Cristo que te fortalece. E quando o Senhor nos fortalece, seja qual for a estação da nossa vida, a de abundância ou a de necessidade, nós temos a nossa força segura. A nossa força não vem de nós mesmos, vem do Senhor, que é
o Todo-Poderoso. E quando nós recebemos dele essa força, não existe nada no meio do caminho que é capaz de fazer com que a gente se perca daquilo que o Senhor fez para a nossa essência. Então que nós possamos crer que o segredo da palavra de Deus é uma promessa para aqueles que desejam viver com Ele. E se você aceitar, essa será uma palavra para a sua vida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Não existem limitações para o poder do nosso Deus. Quando nós nos entregamos completamente, nós nos permitimos cumprir a obra daquele que é mais forte do que qualquer circunstância. E aí, quando nós caminhamos dessa forma, nada é capaz de roubar a nossa cor, nada é capaz de roubar aquilo que o Senhor criou dentro de nós para ser a nossa essência. Que isso seja uma lição para as mães que estão aqui e para todos nós. Todos nós precisamos caminhar de acordo com a essência que Cristo sonhou para nós. Para isso, nós precisamos nos apegar à força de Deus. Porque quando nós recebemos a força de Deus, a paz dele reina no nosso coração e nós podemos descansar em um lugar seguro. Todos nós podemos encontrar no Senhor um lugar de descanso para as nossas almas. Que nós possamos buscar isso. Amém, Deus? Eu pregava e eu ali pensando, né? Na vez, como tudo começou a nossa igreja lá atrás, quando o Nelson ia buscar comigo as crianças lá, chamar na cama, dentro de casa, para trazer eles. E eu lembrando de todos que já passaram aqui, todos os meus filhos que se afastaram, eles e líderes e tantas pessoas, né? E eu fiquei assim meditando e pensando, e eu falei, acho que é por isso que eu falo que eu sou rica e sou, né, milionária, né? E eu fiquei pensando, porque o maior presente que eu ganhei de Deus há 21 anos atrás, que foi quando começou essa igreja, foi esse ministério, foi essa igreja, foi essa família que nós somos hoje, uma família. Então, o meu presente há 21 anos é o maior presente de todos os dias, eu considero esse o maior presente que Deus me deu. Hoje uma criança veio me abraçar e falou, vó, parabéns, porque hoje é dia das mães. E eu falei para ela, o meu presente são vocês, as crianças, cada criancinha é um presente para a avó. Eu falei, cada um aqui é um presente, todos vocês são meus presentes. Jesus os trouxe até minha família, e eu, na hora que eu estava orando pelas famílias, eu lembrei de uma mãe que já chorou por filhos que fez coisas erradas que a mãe não pediu perdão, e eu chorei. Lembrei de outra mãe que falou para mim que ficou 3 dias passando fome com os filhos dentro de casa, ninguém teve coragem de fazer um prato de comida para essa mãe. E eu chorei muito, sabe? Porque vocês todos fazem parte da minha vida. Eu amo, mas amo muito, muito cada um de vocês, cada criancinha, cada um de todos que veio aqui, cada obreiro, cada líder, esse ministério, sabe? Eu amo muito, muito. Esse foi o maior presente para mim, sabe? Depois de Jesus ter me salvado, depois de ter passado 5 vagões do metrô em cima de mim, eu era para ter morrido, não era para ter essa igreja, não era para meus filhos estarem em Cristo. E eu só tenho que louvar e agradecer a Deus. Para mim, todos os dias são festa. Eu sou uma mulher muito feliz, eu sou rica e milionária, porque eu tenho o maior tesouro que é Jesus, e maior tesouro que é essa igreja, e maior tesouro que é cada um de nós que estamos aqui. São presentes de Deus. Cada um que se chega aqui nessa igreja, eu agradeço a Deus, falo obrigado, Jesus, por mais um presente, porque é Ele que traz cada ovelhinha aqui no rebanho dele. Então eu só tenho que louvar a Deus. Já chorei muito, o culto inteiro eu chorei, já chorei tudo que era um papelzinho para me ajudar, para mim conseguir louvar aqui agora, cantar o Rocinho da Mãe. Eu até esqueci da minha toalhinha. E aí eu estava hoje de manhã, né, lembrando das musiquinhas, lembrei daquela musiquinha da mãe que fala do ovo lá, né? E eu falei, eu vou louvar umas 3 musiquinhas aí, louvar, cantar essa musiquinha que é feita para as mães. E é uma realidade, né? A gente escuta a musiquinha
realmente é uma realidade mesmo que a gente canta para mim, né? E essa daí que eu estava ensaiando de manhã, para só relembrar, que a gente só canta uma vez por ano, que é essa cor que fala assim: ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar, ela vale mais para mim que o céu, a terra e o mar. Ela é o tesouro mais forte que um dia um poeta escreveu. Ela é o tesouro mais forte que as mãos do Senhor recebeu. Mamãe, 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 tu és a razão dos meus dias, tu és feitas de amor e esperança. Ai, 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 mamãe, eu cresci, o caminho eu perdi, volto a ti, eu me sinto criança. Mamãe, 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 eu me lembro o chinelo nas mãos, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Eu errei um pedacinho, mas eu vou repassando e vou embora. Eu tenho ensaiando de manhã. Agora eu vou ler essa daqui para não errar, porque essa daqui eu ensaiei. Essa daqui também é muito forte, essa musiquinha, que fala assim: mamãe, é uma história que a gente tem no mundo. É o amor mais puro e mais profundo. A minha querida mãezinha, que tantas vezes eu fiz chorar, aqui vim para dizer-te que eu sempre, sempre hei de te amar. Mãe, pensar que um dia poderás faltar. Mãe, pensando nisso eu vivo a lamentar. Por isso, nas minhas preces, tenho pedido ao Criador que nunca, nunca me faltes o teu carinho e o teu amor. E a outra é bem conhecida também, é antiga, que fala: minha mãezinha querida, mãezinha do coração, te amarei toda a vida com grande emoção. És tua esta valsinha, canto com inspiração. Oh, minha mãezinha querida, és o tesouro que eu tenho na vida. Eu te ofereço esta linda canção, mãezinha do coração. Glória a Deus. Amém, amém, né? E é maravilhoso, né? A gente fazer todo ano, cantar essa musiquinha para as mães. As mães são como tudo aquilo que ela aprendeu, é isso mesmo que nós somos preocupadas, né? Eu fico com 60 anos